Davi, para poder moderar esse Fica na Rua. A gente vai em comunidades e audiências públicas nessa época de pandemia. E para essa discussão de hoje, nós trouxemos 5 representantes do setor elétrico, tanto da geração quanto da transmissão. Então, hoje os debatedores serão a Mayra Zanduso, da IDP, a Tatiana Marques, da CPFL, a Beatriz Pita, da Sovitec, e o Gustavo Aranha, da Voltalia. Tá? O assunto é atual e de importância máxima nos processos de licenciamento ambiental e monitoramentos da operação, ou seja, toda a logística, toda a mobilização, o contato com as comunidades, como isso está sendo feito nessa época de isolamento social e de restrições de mobilidade, nesses tempos de incertezas que demandam alternativas e soluções práticas para a continuidade do relacionamento com as comunidades e das ações em campo. Eu vou começar com a Mayra, tá? Se a gente pudesse levantar, então, quais seriam as atividades ou as ações em campo mais importantes e mais impactadas por essa restrição de mobilidade, restrição de contato, a gente podia falar que as atividades de comunicação social, de educação ambiental, de monitoramento socioeconômico e de projetos sociais, ou seja, todas aquelas ações que envolvem um contato estreito com as comunidades e com as pessoas em campo, todas essas ações estão sendo prejudicadas por essa questão do isolamento social. Então, eu vou convidar a Mayra para a gente começar a discussão, né? Para ela falar um pouquinho quais são os desafios que a IDP está enfrentando aí durante os projetos de geração, né? Principalmente durante o período de construção, né, Mayra? Como é que vocês estão trabalhando esses desafios e as alternativas e as soluções que vocês estão encontrando para superá-los? Fica à vontade. Boa noite, Mayra. Boa noite, Luciano. Posso falar uma coisinha antes? Queria agradecer demais assim, ao Luciano por ter feito a coordenação técnica desse curso, desse Fica na Sua. Eu acho que sem a participação do Luciano da Zurich, a gente não podia ter conseguido reunir um grupo de tão alta qualidade e ter determinado principalmente. Isso aqui não é só um grupo falando conversas que são do nosso interesse, mas tem um objetivo comum. E o Luciano trouxe para a gente a recomendação dos palestrantes de temas. Eu acho que é muito importante essa parte de coordenação técnica. E obrigado, Luciano, por ter ajudado a gente nesse encontrar o fio da meada. E queria dividir com vocês uma conquista. A gente está com 83 participantes. Esse é o Fica na Sua mais exitoso de todos. Eu acho que parte disso é o controle de qualidade que a gente conferiu ao Zurich para escolher o tema desse Fica na Sua. Então, obrigado, Luciano. Desculpa ter sequestrado o tema. Maíra, agora é com você. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, obrigada pelo convite também. Eu estou bem agradecida de estar aqui compartilhando com vocês e fazendo essa troca. Também queria falar que eu fiquei bem contente com a representatividade da mesa virtual, né? Os convidados são bem interessantes. Bom, eu sou a Mayra Zanduso, da IDP Renováveis. A gente é o braço do grupo IDP que tem os projetos solares e eólicos, né? E, bom, a gente tem muitos impactos por conta do Covid nas nossas atividades hoje. A IDP Renováveis tem 2 complexos eólicos em construção que tiveram início em janeiro de 2020. E é um pouco daquele meme da expectativa e realidade, né? Em janeiro do ano, a gente tinha uma expectativa de ter um plano de comunicação social muito bem estruturado, com uma equipe em campo, um agente de comunicação social presente diariamente em cada obra, um posto de atendimento social físico presente nas comunidades mais importantes para estreitar o relacionamento com todos os interessados que moram ao redor do empreendimento. A gente tinha um plano de executar novas fases do projeto social que a gente chama de EDP Renováveis Rural, que é um projeto baseado em desenvolvimento das comunidades ao redor dos projetos em construção, com geração de trabalho e renda através do desenvolvimento da agricultura familiar. Então, a gente tinha todo esse plano muito bonito no papel, muito bem estruturado, com a intenção
de tanto um relacionamento com as comunidades, quanto diluir um pouco essa demanda do emprego pela obra, trazendo esse desenvolvimento de emprego e renda para a agricultura, que é o que as comunidades têm de atividade nas localidades. Então, a gente tinha uma ideia muito boa. E, prática, depois de 2 meses de construção, a gente já começou as medidas de isolamento social. A equipe da empresa mesmo, a gente já parou de viajar logo no começo de março. E as nossas atividades ficaram muito prejudicadas. O nosso posto de atendimento social nunca foi aberto. Foi o tempo da estrutura chegar, dos equipamentos chegarem, das pessoas serem contratadas, e logo chegou a ordem de isolamento. Então, a gente nunca conseguiu abrir o posto de atendimento. Todos os nossos materiais de comunicação que eram previstos para ser em via física ou em apresentações, em reuniões, tiveram que ser cancelados. A gente teve que transferir tudo para materiais digitais, né? Então a gente teve que adaptar toda a nossa equipe de comunicação, transformando tudo em materiais que pudessem ser compartilhados por WhatsApp. O WhatsApp virou a maior ferramenta da comunicação social nas regiões, porque já é um aplicativo que todo mundo usa muito nas localidades, mesmo onde não tem muito sinal de celular, as pessoas vão nos locais, baixam o sinal, baixam as mensagens e voltam para suas casas. Isso é muito comum. A gente acabou transformando muito material em formato de vídeo para mandar pelo WhatsApp, mas tendo que transformar num tamanho bem pequeno para facilitar esse compartilhamento. A gente tinha previsto campanhas de educação ambiental voltadas para saneamento, voltadas para fossas ecológicas ou voltadas para reutilização de água, pensando em quintais produtivos, que não puderam acontecer. Elas estão todas paralisadas, tentando, enfim, esperando um replanejamento, né? Porque hoje a gente não consegue fazer nenhuma atividade que envolva aglomeração de pessoas, ou é um risco muito grande a gente ter um capacitador ou um agente de relacionamento passando de casa em casa para conversar com as pessoas. A gente não pode colocar esse risco para as comunidades que a gente está presente, né? A gente tinha previsto muitas capacitações, sejam profissionais em qualquer tipo de capacitação que não voltada para a construção civil, mas capacitações para o mercado de trabalho que funcionasse para as regiões que a gente está presente, estão paralisadas. Capacitações para o projeto ADP Renováveis Rural, né, que todo esse projeto social voltado para desenvolvimento de trabalho e renda da agricultura familiar envolvia capacitações para associativismo, empreendedorismo, gestão de negócios do campo, boas práticas para comercialização de produtos agrícolas. Também tudo isso muito paralisado. E é uma pena, porque a gente tinha um plano muito bem elaborado e feito através de um diagnóstico social que levou meses para ser concluído. Então a gente tinha muita certeza do que ia ser executado, e agora tudo está parado, né? A gente está nesse momento fazendo um replanejamento de todas as atividades para pensar o que a gente consegue executar, sabendo que isso não vai acabar amanhã, né? Amanhã a gente não vai poder voltar a fazer capacitação, voltar a fazer reunião, juntando todo mundo numa sala. Então, a gente já entende que isso é uma coisa a médio prazo. Então, até o final do ano, com certeza, não vai ter nada disso acontecendo. Então, a gente está replanejando todo o projeto social e todo o plano de comunicação para fazer o mais remoto possível, da forma mais distante possível. O que tiver que ser presencial vai ter que ser individual, em áreas abertas, com distanciamento de 2 metros entre a pessoa, sempre de máscara, sempre com todo o equipamento de proteção. E isso tem impactos na nossa atividade, porque isso enfraqueceu muito o nosso relacionamento com as comunidades. O que a gente esperava era ter uma comunicação muito aberta e muito tranquila com as comunidades hoje, e a gente percebe que a gente não conquistou essa tranquilidade entre os líderes comunitários, justamente porque foi impossível manter essa rotina de conversa, né? Então, a gente tem
presenciado situações de manifestação negativa das comunidades, pelos temas de sempre, a geração de emprego, os transtornos comuns de uma construção, justamente porque a gente não consegue esclarecer as coisas e nem trazer temas que nos traga mais próximo das comunidades, né? A nossa interação tá hoje bem prejudicada e a gente está tentando contornar dessas formas, né? Trazer todas essas interações digitais. Uma coisa que a gente adicionou também nesse meio do caminho foi realmente uma ação de combate ao Covid em todas as comunidades que a gente está presente. Então, teve distribuição de EPIs e materiais de higiene e máscaras e álcool gel tanto para os municípios, para as secretarias de saúde dos municípios, quanto para as comunidades locais mesmo. A gente até fez uma parceria com umas costureiras locais para fazer máscaras, não necessariamente as máscaras necessárias para a utilização nos hospitais, para os agentes de saúde, mas para as comunidades, para as pessoas mesmo poderem usar no dia a dia e incentivar esse uso, porque no interior é muito difícil convencer as pessoas a usarem uma máscara, né? Ainda mais num lugar muito quente, né? Então, tentei fazer um resumo assim, de quais foram os impactos, mas realmente teve muito impacto. A gente está sentindo isso diariamente nas nossas atividades na construção. Eu não sei se os meus colegas também têm experiências parecidas. Eu trouxe problemas, eu não trouxe soluções. Queria ter soluções aqui para trazer para a gente hoje. Tudo que a gente conseguiu pensar no momento foi isso, mas eu fico bem interessada em saber como que as outras empresas também estão lidando com essa situação, né? Joia, Mayra. Interessante como é que acontece toda uma mudança de estrutura, né? Uma mudança de foco, de todo um trabalho que era planejado para acontecer em campo, ações diretas de relacionamento, para toda uma estruturação de um trabalho virtual, né? Digital, porque acaba que ele chega nas pessoas, né? Hoje em dia o WhatsApp virou a ferramenta, o WhatsApp, o Zoom, todas as ferramentas de encontros e reuniões virtuais se tornaram essenciais nesse momento de dificuldade de encontros. Sabe qual é um veículo que nós temos também identificado que voltou muito a ser utilizado? É o rádio, né? Principalmente no interior. O rádio está sendo uma ótima solução também para promover a transmissão de informações referentes aos empreendimentos, principalmente quanto a empreendimentos em obras e outros demais monitoramentos. Eu vou te fazer uma pergunta. Essa transição que a EDP está, essa restrição que a EDP está sofrendo, isso foi mais uma iniciativa da própria empresa? Isso teve alguma orientação dos órgãos ambientais que estão desenvolvendo os processos de licenciamento, ou foi algo que surgiu exclusivamente como guidelines, como as orientações da empresa junto às comunidades onde ela está presente? Foram decisões internas mesmo. Os órgãos ambientais não têm nenhuma definição. Muitos órgãos estão em estado de home office, com vistorias suspensas, com atividades limitadas. Então, a gente não recebeu nenhuma orientação do órgão ambiental, mas a gente entendeu que era realmente necessário, porque a construção civil continuou sendo uma atividade essencial, né? Então as atividades de obra continuaram acontecendo, a gente não poderia simplesmente deixar a obra acontecer sem fazer uma comunicação social. Seria ainda mais prejudicial para a atividade e para as comunidades se a gente não conseguisse encontrar alguma solução. Então foi realmente necessário. Mas é claro que existe uma comunicação da empresa com o órgão explicando e detalhando quais são aquelas atividades que estão sofrendo algum impacto em termos de atraso, cronograma de execução. Sim, sim. A gente fez comunicações para os órgãos ambientais explicando que a educação ambiental que estava prevista para acontecer junto da escola, junto das crianças, não vai acontecer, até porque as aulas estão suspensas, mas apresentando quais são as medidas que a gente usou em substituição, né? Todas essas tentativas, até as mídias a gente apresenta para o órgão para mostrar que a gente está realmente tentando contornar esse problema. Joia. E dentro dessas comunidades, alguma comunidade indígena? Não, não. A gente só tem comunidades rurais, mas não tradicionais. Ok.
Então, agora eu vou aproveitar o gancho e passar a bola para a Tatiana. Tatiana, para ela trazer um pouquinho para a gente aqui como a CPFL está trabalhando também esses desafios e principalmente com o tema sugerido no quesito na implantação do PBA indígena, né? E depois vamos falar também um pouquinho sobre as dificuldades em se realizar audiências públicas nesses tempos de pandemia. Tatiana, boa noite, obrigado pela sua participação. O microfone é seu. Oi, boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Eu agradeço aí o convite da Viex, né? Espero poder contribuir aí bastante com o assunto. Rapidinho, aproveitando aí o gancho da Mayra, né? Nos projetos da CPFL, a gente tem uma prática antiga, interna, de instalação de um postinho de atendimento também na comunidade, né? Que a gente chama de SEC, que é o Centro de Comunicação. E a princípio a gente não pensou, a gente faz isso em todos os projetos que estão em implantação, e a gente não pensou que fosse um local para dúvidas e distribuição de panfletos, simplesmente, né? Ele é um centro de acolhimento da comunidade. Então, ele veio originalmente das obras hidráulicas que tem reassentamento, e a gente adaptou para solares, para as eólicas, né? E nele a gente faz café, encontro, oficina artística, atendimento dos vulneráveis e a conexão com os serviços públicos locais. Então, com a pandemia, parte dessa proposta fica totalmente comprometida, porque ela é baseada no contato, né? Então, como acolher as pessoas digitalmente? Então, a gente já tinha um posto instalado, passou a realizar as atividades remotamente, né? As obras não pararam, as obras continuam andando. E só alguns pontos que eu anotei aqui, que a Mayra falou, que eu acho que é interessante a gente falar, né? Do WhatsApp, né? Então, a gente sempre disponibilizou em todas as obras o atendimento via WhatsApp, boletim digital, mas a demanda era muito baixa. Então, as pessoas preferiam ir lá presencialmente. Então, com a pandemia, o canal foi mais divulgado e a demanda por informação nesses canais aumentou muito, né? Então, a participação da comunidade foi mantida e o contato foi maximizado, né? E, além disso, uma coisa que a gente reparou que foi muito mais rápido. A gente conseguiu dar as respostas de forma muito mais rápida do que a gente dava anteriormente. Então, tem funcionado, em tese, né? E outro ponto é a gravação e disponibilização de vídeos, né, para educação ambiental. Então, a gente faz os vídeos, encaminha e tem tido um retorno positivo, assim, que a capilaridade do programa aumentou muito, né? Então, a gente tem conseguido chegar a um público muito maior. E a gente até teve retorno de algumas finalidades mais nobres, né? Como professores que estão utilizando os vídeos que a gente manda para as aulas de educação à distância. Então, tem ainda esse ponto positivo. Óbvio que no final, quando tudo isso passar, a gente vai retomar o atendimento presencial, né? Porque existem laços e relações criadas com a comunidade local que a gente não consegue substituir facilmente pelo meio digital. Mas algumas dessas ações a gente ainda pretende manter e otimizar, manter das duas formas para sair disso de uma forma muito mais eficiente. Eu acho que, com certeza, pensando pelo lado bom. Sobre a questão indígena, né? Respondendo aí, Luciano, bem no início da pandemia, quando os casos ainda estavam só em São Paulo, fora das nossas áreas de atuação, que são no Nordeste, a gente teve uma forte preocupação no nosso PBA indígena, né? Por conta principalmente do isolamento dessas comunidades, que elas já são umas comunidades isoladas, né? O que deixa elas um pouco mais suscetíveis a esse tipo de contaminação, o tipo de habitação, que a habitação familiar, né, e os costumes típicos dos índios mesmo, que eles têm, aí envolvem muitas atividades coletivas, né, fazem tudo juntos, se encontram muito, então se a gente transmitisse um caso, esse caso seria facilmente transmitido um grande número de pessoas na comunidade. E aí, logo na sequência, a gente comunicou à FUNAI, né, falou, olha, precisa fazer alguma coisa aqui, e a FUNAI falou, não, suspende tudo. Então, algumas dificuldades permanecem, né? Eu acho que é uma especificidade, uma coisa que a gente tem notado, que o trabalho nas comunidades indígenas é diferente, a gente não tem conseguido dar uma continuidade de uma forma tão natural que às vezes a gente consegue em outra comunidade, e por conta de acesso à internet, né, e restrição de entrada, né? A gente, além de evitar
qualquer aglomeração, a gente retirou todos os trabalhadores que estavam trabalhando para a gente dentro das áreas indígenas e restringiu o acesso, mesmo os que possuíam já autorização de acesso da FUNAI. A FUNAI, ela bloqueou novas autorizações de acesso, mas tinha gente que já tinha, a gente tirou, parou com tudo. Então, as soluções para a continuidade nesses trabalhos dos índios, elas são um pouco mais complicadas, né, por conta da restrição do acesso à internet e tal, e alguns pontos que eu acho que foram mais relevantes, né, que a gente utiliza o próprio costume hierárquico deles, né, eles têm uma liderança muito forte, com cacique, pajé, um ponto, é muito evidente essa liderança, para a realização de comunicação. Então, basta um deles ter ali internet, você conseguir fazer essa comunicação, que eles conseguem disseminar essa informação com muita facilidade. Então, essa cultura hierárquica facilita bastante. Outro ponto que a gente pensou é que, às vezes, muito mais que a gente informar sobre o andamento ou paralisação de PBAI, ou coisa parecida nessas comunidades, o mais importante foi a gente informar sobre a própria pandemia, né? Sobre os cuidados, as informações, sobre prevenção, o que todos eles podiam fazer, o que estava acontecendo em si. Às vezes foi muito mais importante do que a gente falar do próprio PBAI, porque os meios de informação são escassos nessas terras, né? Então, nem todo mundo tem acesso à TV, internet. Então, às vezes, a gente fazer esse trabalho de informação sobre a própria pandemia ajudou muito mais do que outra coisa, né? E algumas atividades que eram possíveis, a gente tentou realizar o treinamento dos próprios indígenas para que eles fizessem a execução dessas atividades e aí a gente não precisava nem entrar na terra. Então, óbvio que o trabalho vai ser alongado, né, porque algumas coisas foram adiadas inevitavelmente, mas algumas soluções a gente conseguiu entrar, né? E, por fim, aí, da questão das audiências públicas. Para mim, assim, eu acho que é um dos pontos principais, assim, muito bem levantado, que é a continuidade dos processos que dependem de EIA-RIMA, que vão depender de audiência pública para a emissão das licenças, no meio dessa pandemia, que a gente não sabe, aí a gente sabe que as empresas têm cronogramas para cumprimento, precisam das licenças, e como é que a gente vai fazer aí sem a previsão das audiências, né? Aí, nesse caso, tem as audiências virtuais, né? Eu acho que são uma ótima alternativa e cabem muito bem nos processos de licenciamento das atividades nos centros urbanos, uma linha que atravessa São Paulo, em locais desenvolvidos. No entanto, a gente tem alguns processos, por exemplo, no interior do Piauí, onde a internet não é um privilégio de todo mundo, né? Então, para esses locais, a gente tem feito um trabalho de diagnóstico e o planejamento de audiências em formatos específicos que vão atender às necessidades de cada comunidade e com ferramentas que vão garantir democraticamente o acesso à informação, né? Então, inicialmente a gente está planejando a execução de audiências via rádio, aí como você mesmo disse, né, Luciano? Com via rádio, com transmissão também pela internet, né? Uma coisa não exclui a outra, e no formato de sessões. Então, o planejamento passaria por uma divulgação convencional de carro de som também, que funciona muito bem, né? Onde a gente divulga, além dos horários de audiência, os canais para perguntas e dúvidas. E a ideia é fazer mesmo um programa de rádio, com a participação pública via telefone ou mensagem, fazem sessões, né, como um programa de rádio, vai, fala, dá um tempo para que todo mundo receba as perguntas e a gente possa responder. E aí, um ponto que a gente tem discutido, e que eu acho que deve ter aí muitos advogados na live, e eu acho que é um ponto que é uma dúvida, né, e que seria ótimo se a gente pudesse ter alguma contribuição, é a forma de documentação desse tipo de audiência, né? Como é que a gente faria a comprovação de que o acesso da comunidade ele foi democrático e como é que a gente daria essa legitimidade jurídica ao evento, né? Em caso de algum questionamento. Então, fica aí a deixa para algum advogado aí que queira dar a sua contribuição. A gente fica muito agradecido. Eu acho que é isso, Luciano. Não sei se... Não, joia. Você colocou aí quais são os três eixos que vocês estão trabalhando aí. Parte dos problemas são comuns a todas as empresas, como a Mayra mesmo levantou. Você trouxe aí também uma questão indígena, que deve ser a mais delicada de todas, porque tem toda uma situação
já de pré-isolamento, né, e de dificuldade de acesso dentro das condições normais de temperatura e pressão. Agora, então, com toda essa condição de restrição, isso piora um pouco mais. E também na questão das audiências, muito interessante fazer essa compartimentalização, trabalhar os assuntos por sessões, que aí dá oportunidade para todo mundo contribuir, fazer suas perguntas e garantir que a informação chegue de forma adequada a todos, né? Realmente há uma dificuldade muito grande em registrar isso e comprovar isso para o órgão ambiental. Até mesmo quando o órgão ambiental faz questão de estar presente nas audiências públicas, né? Então, é mais complicado ainda. Mas uma coisa que você falou que é muito interessante, como que vocês conseguiram aumentar a capilaridade dos programas por meio do uso do WhatsApp, né? É incontestável como é que o WhatsApp hoje consegue chegar a todo mundo em todo lugar. Isso é fato. Agora, como você mesmo colocou no começo da sua fala, os seus centros o SEX, como é que chama? Centro de comunicação. Centro de comunicação. Você falou que não é só um centro de disponibilização de informações, mas é um centro de acolhimento. Ou seja, por um lado, você teve um aumento da capilaridade do seu programa, mas falta aquela parte humana, né, do projeto, aquela parte, ou acolhimento em si, querendo ou não, ele fica prejudicado. Com certeza. Né? Então, deve existir ali talvez uma ânsia, uma angústia de voltar para que esse fator, essa variável na relação humana volte também a acontecer com a comunidade, né? A nossa esperança é que a pandemia acabe antes das obras. Exatamente. Você também falou como é que os professores hoje estão usando os vídeos, né, elaborados para os programas de educação ambiental, comunicação social. Interessante que antes eles usavam as cartilhas e os folders que nós produzíamos, né? Então ficavam nas bibliotecas das escolas, eram utilizados aí nos anos seguintes. Agora estão utilizando os vídeos, ou seja, a ferramenta, o material continua existindo, né? Só que de forma diferente. Não duvido que vocês tiveram que se estruturar também para toda essa produção digital para poder fornecer essa informação num outro formato para toda a comunidade. Mas, joia, continuando no assunto da audiência pública, vamos agora conversar com o Eduardo Bordion, da Lupar, porque ele vai trazer para a gente uma experiência sobre a realização de uma audiência pública virtual. Luciano, posso roubar a palavra mais um pouquinho? Claro. Eu queria registrar que a gente está com 117 participantes, que é o nosso recorde que fica na sua. De novo, todo o mérito seu e do nosso corpo de oradores. E queria sugerir que o pessoal abrisse a câmera para a gente poder ter aquela olho no olho. A gente sabe que as salões de beleza ainda estão fechados, então vamos ser bastante tolerantes com a aparência do pessoal. Então, o pessoal já está abrindo aqui. Isso é uma prática que eu aprendi com o meu amigo que está aqui no grupo, o Alexandre Sion, que insiste bastante o pessoal entrar, porque facilita muito, quando a gente está vendo nossos interlocutores, a gente poder conversar mais, olhar a reação, ver quando alguém não está gostando do que a gente está falando. Então, quem puder abrir a câmera, por favor. Quem for feio, fique com a câmera fechada. Então, bora lá. De volta ao Luciano. Obrigado mais uma vez, Luciano, por aceitar nosso convite. Eduardo, desculpa ter roubado a palavra mais uma vez. Eu roubei a palavra do Luciano, mas agora você precisa de novo. E lembrando que o sucesso é todo seu. Sucesso. Eduardo Bordion, boa noite. A palavra é sua. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí. Agradeço a equipe da Viex pelo convite, né? Acho que essas iniciativas que vocês estão trazendo nesses tempos é a melhor coisa que a gente tem hoje em dia, né? O ideal seria que a gente estivesse naquele congresso da Viex, né? Que é muito bom. Espero talvez que ele aconteça ainda em 2020, né? Mas nesses tempos a gente vai de live. Também parabenizar aí todo mundo das concessionárias, né, que estão presentes, o pessoal que está assistindo, a Tatiana que falou, né? O pessoal aí que já falou. Agora, é importante a gente pensar nessas soluções de audiência pública, né? Ou no relacionamento com as comunidades, mas a ideia nossa é passar uma experiência que foi positiva. Nem todas as experiências elas são positivas, né? E a gente sabe das dificuldades, né, de fazer, por exemplo, reuniões ou audiências com comunidades, mas a gente conseguiu um ponto positivo, que foi numa linha que a gente está implantando, né? Hoje a gente não tem projetos com necessidades de audiências públicas, né? Mas a gente tem projetos de implantação e esses projetos de implantação necessitam ter contatos com as comunidades, né?
E apesar de todas as dificuldades relacionadas à implantação, principalmente nessa época de Covid, né? A Tatiana falou um pouco disso, né? Você tem que, na verdade, ter novos EPIs. Então, antigamente, você conferia se o cara estava de capacete e bota. Hoje você confere também se ele está de máscara, né? E a gente também tem alguns programas que são complicados também a gente trabalhar, principalmente o programa de educação ambiental e o programa de comunicação social, né? Esses programas são mais complexos, aqueles encontros de retomada, que normalmente eram presenciais, a gente não faz mais, né? Porque não tem essa questão da presença. E na TCC, um projeto de uma linha de transmissão que a gente tem entre Minas e Espírito Santo, sempre lembrando que são estados assim que têm um desenvolvimento um pouco maior, né? A gente tem um programa, né, que é um programa de apoio ao turismo. Esse programa nasceu, na verdade, de uma compensação, né, pela passagem dessa linha, e a gente acabou fazendo um diagnóstico para entender assim os pontos turísticos da região e as necessidades, né, possíveis melhorias que a gente poderia trazer para a comunidade. Teve algumas idas e vindas em 2019, a gente alterou todo o programa, né? Teve uma inclusão de algumas benfeitorias, a gente marcou uma reunião. Essa reunião ia acontecer no dia 18 de março de 2020. Nesse momento, a gente já estava no início da questão da pandemia. Apesar de surgirem dúvidas, né? O pessoal ainda não sabia muito como agir, né? A gente não tinha um plano, né, de contingência que a gente tem hoje para o coronavírus, né? Então, no começo a gente fala, bom, o que nós vamos fazer? Ficou no impasse, né? Porque a comunidade queria muito a reunião e a gente falava, não, gente, vamos cancelar porque tem essa questão do vírus, né? As pessoas vão vir de São Paulo, né? Fica complicado. E a pessoa falava, não, mas esse vírus não vai chegar aqui, a gente está no interior do Espírito Santo. No final, a gente acabou sendo assertivo, né, e cancelando a reunião, né, que foi muito positivo. Mas a comunidade ficou cobrando. Bom, daqui um mês, então, vocês voltam. Ou daqui um mês e meio. E até hoje, pelo menos, não teria como realizar a reunião presencial. Nessa época, né, a gente ficou pensando, então, em soluções para isso. Bom, então vamos fazer uma videoconferência, que nem a gente está tendo aqui, né, uma live com as comunidades? Pode ser, né, a gente pode tentar, mas será que eles vão aceitar? Acho que essa primeira pergunta é importante, né? E a segunda é, será que eles têm acesso à internet? Né? Como é o interior do estado do Espírito Santo, né, o pessoal, pelo menos dessas comunidades, tem acesso à internet e eles toparam essa reunião. Né? Então, mais ou menos em 10, 15 dias, a gente se organizou, né? Isso foi se alastrando, né, a partir das lideranças, e a gente decidiu fazer uma videoconferência com alguns moldes assim parecidos, né, com uma audiência pública. Né? As pessoas elas podem se manifestar via chat, ou, no caso, via fala, né? Tinha que ter praticamente todos os microfones desligados, que nem todas as lives acontecem. Elas tinham 5 minutos para se manifestar, poderia ter uma técnica, e a gente conseguiu, né, nesse projeto, no caso, nessa live aí, reunir quase 40 pessoas dessas duas comunidades. O que a princípio parece pouco, mas em todas as reuniões que a gente fez presencialmente, a gente teve o máximo de 30 pessoas. Então, na verdade, foi a reunião que a gente teve o maior número de pessoas para esse programa, né? E lógico que foi uma coisa legal, para a gente foi um sucesso, e a gente quis aplicar isso para outras reuniões, outras atividades, né? Mas isso também a gente percebeu que é um pouco complicado. Tatiana citou o interior do Piauí, a gente tem obras também no interior da Bahia, e muitas pessoas ali não têm acesso à internet. Então, a gente conseguiria fazer, por exemplo, essa vídeo em todos os programas, todos os projetos? Isso vai depender de cada projeto, vai depender de cada comunidade, né? Mas eu acho que é importante também trazer isso que aconteceu com a gente, que eu acho que a gente pode pensar nesses encontros de retomada dos programas de educação ambiental, ou até naquelas comissões de acompanhamento do empreendimento, né, que tem bastante no órgão ambiental da Bahia, né, desde que isso seja acordado com as lideranças, com as comunidades, que elas estejam de acordo com isso. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar, Luciano, né? Mais uma vez agradeço o pessoal do IVX e o pessoal que está aí acompanhando assim a live nossa. Obrigado, Eduardo. Você acha que, pelo fato dessas restrições ocorrerem, tanto a restrição do contato como a chegada da informação,
isso pode aumentar ainda mais as expectativas da comunidade, ou seja, existe toda uma movimentação no início de uma obra, num processo de licenciamento ambiental, sobre receber essas informações, sobre o que vai acontecer, como é o projeto, quais serão as contrapartidas, quais serão os impactos positivos e negativos. E hoje, em algumas situações, a gente tem essa dificuldade de transmitir as informações. Então, o que a gente vê em alguns projetos, e que a gente pude escutar também da Mayra e da Tatiana, é que essas expectativas elas ficam aumentadas, elas ficam incrementadas, porque a informação não chega, às vezes, na velocidade, ou então da forma adequada. Até mesmo a Tatiana falou que, no caso, ela está conseguindo trabalhar isso bem via WhatsApp. E o outro ponto é como as comunidades estão aceitando ou recebendo essas novas formas de comunicação, né? Ou seja, muita gente que antes tinha uma restrição para entrar num dispositivo móvel, ou entrar numa live, ou ligar sua câmera para poder conversar com várias pessoas, e o que você viu, então, é que teve uma participação ainda maior do que uma reunião presencial, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? A gente mantém, assim como o pessoal da EDP, o pessoal da CPFL, a gente mantém também o 0800, né, o telefone da obra, a gente mantém o WhatsApp, e o que a gente percebeu, na verdade, é que teve maior demanda no 0800. Tá? Nesses tempos de pandemia, o pessoal está ligando muito mais no 0800 do que eles ligavam, o que, no caso, cada projeto, né, apresenta uma coisa, mas no caso da Alupar a gente sentiu isso, né? Agora, os meios de comunicação, o que a Tatiana e a Mayra falou. O WhatsApp está sendo, praticamente, o programa de comunicação social inteiro está sendo voltado ao WhatsApp e à rádio também, né? A gente também começou a utilizar a rádio nos projetos e está funcionando, mas os programas estão mais voltados dessa forma. Aquela história dos tempos, os tempos estão mudando, né? A forma de comunicação está mudando, e aí eu chamo de novo aí meu companheiro de sala de aula, Alexandre Sion, também, que a gente divide a sala em alguns cursos, em algumas atividades em sala, né, Alexandre? E a gente tem visto, nós temos visto também um público muito maior. Acontece, alguém compartilhou uma tela aqui. Um público muito maior nesses cursos online do que a gente tinha, né, no curso de presença física. Então, facilitando até mesmo a chegada da capacitação para pessoas que é um desafio e ação. Agora eu queria passar a bola para a Beatriz Pita, para ela falar um pouquinho como que a Sovitec está tratando da manutenção, do desenvolvimento de projetos, negociação com proprietários, implantação e manutenção das torres de medição e elaboração dos estudos ambientais nesses tempos de pandemia. Beatriz, boa noite, o microfone é seu, seja bem-vinda. Olá, boa noite. É isso tudo mesmo, Luciano, para eu falar? Bom, eu primeiro queria agradecer. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a Viex, né, essa oportunidade da gente ter esse bate-papo. Eu fico muito feliz de ver alguns colegas aqui, né, tanto debatendo, como já vi aqui alguns assistindo a gente, participando, para a gente poder conversar depois. E assim, e é bom saber que estão bem, né? Então, cada vez que conversa, que a gente vem aqui, é bom saber que estão todos bem, né? Por tudo isso que a gente está passando, né? Fico muito feliz. Bom, a gente trabalha no desenvolvimento de projetos, né? Então, assim, são projetos em áreas remotas. Então, você tem essa dificuldade da comunicação, né? Então, no primeiro momento, tivemos tinha vistoria cancelada, acompanhamento junto com o gestor da APA para visitar nossos projetos, audiências públicas, né, já marcando a data, tudo isso no primeiro momento, né, em março, né, a partir que chegou do Nordeste, na quinzena de março, a segunda quinzena, tudo isso já nesse primeiro momento cancelado. E aí vamos repensar, vamos rever, né, todos os nossos procedimentos para ver como a gente consegue, o que a gente consegue seguir, né? Então, o grande risco de contaminação da circulação, né, do centro comercial, centro da cidade, das áreas mais remotas. Então, cidade
a gente pode fazer isso. Mas a gente tem algumas atividades, né, que não podiam parar. Por exemplo, a manutenção de uma torre anemométrica. Então, o deslocamento, né, se uma torre ela para de fazer essa medição, ela não pode ficar muitos dias sem esse retorno, né? Então, esse profissional ele sai isolado e ele vai até essa torre para fazer essa manutenção. Então, algumas atividades a gente não tinha como segurar. E aí tem um aspecto que eu digo que é a mão de obra, né? A gente sempre tem a premissa da contratação da mão de obra local, mas com a pandemia eu vi que a nossa mão de obra ela nunca foi tão local. Então tivemos a necessidade, né? Por exemplo, para dar um exemplo, eu preciso confirmar se eu preciso para implantar minha torre. Se eu preciso de um ESV ou apenas uma abertura de picada para indicar o acesso, é suficiente, né? Antes a gente ia sair daqui, ia o profissional da instalação de torre, ia o profissional de flora, acompanhar, avaliar, né? Então, assim, claro que a premissa é sempre você implantar a torre em locais já antropizados, né? Para evitar. Mas, dependendo do empreendimento, né? E aí, cada vez está mais remota essas áreas, tem a necessidade de pedir até um processo de ESV. Então, eu me vi falando assim, a gente tem os desenvolvedores, né, os facilitadores da região, que estão ligando e perguntando, então, não, eu tenho um primo que é engenheiro florestal, então assim, a gente se viu nessas situações de ter que, então assim, eu digo que a mão de obra ela nunca foi tão local, né, de conseguir achar esses profissionais pontuais naquele local, para ele fazer aquele levantamento. Então, assim, eu me vi mandando memorial descritivo de uma torre anemométrica, explicando os estais. E eles, não, eu já entendi, mas é só... Não, eu tenho uma distância, eu preciso de 60 metros, é possível? Aí ele faz a verificação em campo, assim, aquele profissional que ele não tinha aquele conhecimento, né? E aí haja WhatsApp de conversa, áudios e manda material para que se fique claro, para que se tenha aquela informação que a gente seria feito de outra forma, né? Então, tá até uma possibilidade, né, de ser, ó, acrescenta isso no seu currículo que hoje você já sabe, já tem como acrescentar essa atividade, já tem como acrescentar isso nas suas demandas. Então, a mão de obra ela nunca foi tão especializada. Além disso, né, a gente tem também a necessidade de ter o contato tem toda a dificuldade de cartório e ter contato com os proprietários, né? Muitas vezes os proprietários eles são, né, do grupo de risco, né, acima de 60 anos, das propriedades rurais. Então, assim, como fazer esse contato, como conseguir, né, ter a negociação do contrato de arrendamento, tirar dúvidas, a questão da reserva legal, pegar autorização. Então, tudo isso também a gente se viu travado nessas questões, né? E tendo uma pressão do desenvolvimento, como é que a gente conseguiria dar sequência a essas atividades. Então, assim, a gente tem, por sorte, uma premissa dos desenvolvedores. Claro que o nosso desenvolvedor ele não trabalha com um projeto só, né? Ele tem uma região, ele tem uma cartela de projetos que ele faz essa circulação. Ele se viu numa situação que ele não podia mais fazer isso. Então, aonde ele estava, ele conseguia trabalhar com todo a distanciamento necessário, né, com todas as medidas, né, para você ter contato. E assim, a cada necessidade que ele tinha de vir ao polo, né, se ele tinha que vir para a cidade, ele precisava ficar 14 dias de quarentena para não circular mais ali naquela região, respeitando esse tempo mínimo aí para a gente evitar qualquer problema, né? Qualquer problema nessas áreas tão remotas que muitas cidades, a gente eu me vi fazendo acompanhamento, né, do boletim dos estados para ver, porque muitas dessas áreas remotas você não tinha ainda nenhum caso. Então não podia ser o empreendimento, né? E como isso ia ficar muito ruim para o empreendimento, além de todas as questões de saúde, de segurança das pessoas, ainda o aspecto do empreendimento, como seria ruim você ter, né, algum caso e com a suspeita de que foi levado por quem estava desenvolvendo o projeto. Então, isso não podia acontecer. Então, a gente ainda também tendo essa cautela, esse cuidado. Além disso, né, tem o aspecto em relação aos estudos ambientais, né? Diferente de uma implantação de torre, que ele vai profissional, a equipe que elabora os estudos ambientais precisa ser uma equipe multidisciplinar. Então, é outra tratativa, né? Além da equipe que tem os prestadores de serviço que ajuda ali naquelas atividades, né, para cada profissional. Então, a gente teve que rever todo o nosso cronograma. Então, a gente pegou o nosso cronograma de 2020, né, o que a gente tinha de estudos ambientais para elaborar,
o que a gente tinha de projeto já pronto, né, porque não estava previsto ter um cronograma também de elaboração, né, do layout do projeto, e a gente teve que rever tudo isso. Então, a gente fez o trabalho, né, e mudou, e talvez essa metodologia fique para o nosso dia a dia, que a gente, né, faz o trabalho, faz um pré-campo, vai a campo fazer a análise dos estudos e volta para escrever, né? Chama de escrever os estudos. A gente teve que rever, então a gente começou, esses estudos que a gente já tinha um layout definido, a gente começou a escrever com os dados secundários, então a gente prepara os estudos e deixa pronto, pega um outro, para quando for possível, né, no planejamento de quando for possível, a gente vai a campo e vai fazer a famosa ADA, né, fazer a ADA para poder finalizar esses estudos. Então, assim, os estudos estão pela metade e aguardando, né, a gente faz e prepara para que também se dê vazão à equipe que a gente tem, que é um trabalho totalmente diferente, não teria como fazer um trabalho com equipe multidisciplinar com toda essa situação. E aí, assim, algumas ideias, né, de algumas tratativas. Então, assim, com os órgãos ambientais, eu senti até alguns aspectos, né, positivos. A princípio, não, você não tinha como ter contato, isso foi difícil, mas com o passar do tempo, os próprios órgãos ambientais também se organizaram. Então, hoje, alguns protocolos que você fazia presencialmente, você tinha que ir lá presencialmente, eu espero que isso fique, que você hoje já consegue fazer por e-mail. Então, assim, criou-se um e-mail para protocolo, né? Então, eu não preciso mais me deslocar para aquele estado para fazer protocolo, eu tenho um prestador de serviço no local para fazer isso. Então, assim, espero que fique, assim como a mudança na metodologia nossa de fazer os estudos ambientais, que isso também fique como um aprendizado e uma evolução, né? Dessa dificuldade, do enfrentamento dessa dificuldade. É isso, Luciano. Falei tudo? Joia, Beatriz. Falou sim, falou muito mais. Muito obrigado. Engraçado, né? A Tatiana falou uma coisa muito interessante, que hoje até o Covid, o coronavírus, a pandemia em si, virou um tema de programa de educação ambiental, né? Antes a gente trabalhava as APPs, os recursos hídricos, exposição de resíduos sólidos, tudo isso. Hoje a gente está trabalhando a Covid, né? E é interessante ver também como que isso está afetando atividades diárias, seja da construção, seja do desenvolvimento de projetos. Nós, como consultoria também, Beatriz, a gente teve que se adaptar a essa impossibilidade de coleta de dados primários, né? Em muitos casos, a gente foi até impedido de realizar as hospedagens que já estavam reservadas, né? Equipes inteiras saindo de uma cidade, chegando lá, o hotel, não, eu não vou recebê-los mais, e nem nos municípios vizinhos a gente tinha como se hospedar, tendo que voltar. Mas isso criou uma situação muito interessante que você muito bem colocou. Nós estamos descobrindo centros de excelência, ou centros de conhecimento em vários municípios em que a gente tem recursos que a gente pode trabalhar com essas pessoas lá. Isso está sendo muito interessante, né? E nem você falou, a mão de obra existe, é claro. Tem alguns rincões ainda no Brasil que não vamos achar toda a mão de obra disponível. Mas o fornecedor local existe. Às vezes, como a Tatiana falou, a Mayra, necessário apenas uma pequena capacitação e essa pessoa já está apta para realizar a atividade. Então, a gente está fazendo uma série firmando várias parcerias com institutos tecnológicos, universidades, nessas regiões, para poder usar a mão de obra local, para não ter que se deslocar dos grandes centros para a realização dessas atividades. Porque tem uma preocupação não só de se contaminar, mas de levar também, né, a doença para esses locais que às vezes não tem nenhum caso. Então, tem toda uma preocupação de entender a realidade local para poder ver como abordar essa situação. E na questão dos estudos ambientais também é muito interessante. A gente tem que se programar para poder adiantar tudo que é possível fazer em escritório e deixar os campos como se fossem a última etapa do projeto, né? O meu medo é quando a gente puder voltar a campo, o que vai acontecer, né? Todos os nossos clientes vão falar, tem que ir para o campo agora, todo mundo junto. Então, não vai ter equipe para atender tanta gente. Mas a gente está trabalhando da melhor forma possível. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Vou passar a bola, então, agora para o Gustavo, da Voltalia, que vai falar um pouco para a gente sobre as ações sociais da Voltalia. Gustavo, eu não sei se você vai falar especificamente lá dos projetos de Serra do Mel, tive a oportunidade de conhecê-los durante um tempo que trabalhamos para Voltalia lá,
mas sabemos que vocês são muito atuantes nas comunidades naquela região e conta para a gente como que a pandemia pode estar atrapalhando o desenvolvimento dessas ações. Boa noite. Obrigado. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo. Estou gostando muito aí das informações, do que todo mundo está falando. Sim, eu estou exatamente aqui em Mossoró, né? E todos os dias, praticamente, eu vou lá para a Serra do Mel, que é 45 quilômetros aproximadamente daqui. As atividades de construção das usinas eólicas estão acontecendo, nós não paramos e, obviamente, há uma diminuição na velocidade das obras, mas continuamos trabalhando, né? Eu, especificamente, vou para a Serra praticamente todos os dias e eu sou coordenador do departamento social, então tem muitas atividades sociais, né? Então, assim, eu vou contar um pouquinho só do município da Serra, né? Serra do Mel, que está localizado aqui próximo de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E a Serra é dividido em vilas rurais, né? Praticamente são 23 vilas rurais, onde a maior produção deles é a produção do caju, né? É o cultivo do caju, é a produção da castanha e também tem muita produção de mel, né? Por isso também tem o nome de Serra do Mel. Estamos falando aí de aproximadamente 12 mil pessoas lá na Serra. Bom, a Voltalia está construindo os parques eólicos, as subestações, linhas de transmissão, tá? E na parte social, a gente reformamos uma casa no centro da Serra do Mel, né, na Vila Brasília. Essa casa serve como uma referência para as questões sociais, ou seja, uma referência para as comunidades, para as pessoas, que a gente possa recebê-los e atendê-los, enfim, todas as necessidades, as solicitações, os problemas, as reclamações, enfim, tudo que os envolvidos, os stakeholders têm de necessidade, ou, né, currículos, empregos, enfim, todas as situações. Então, a Casa Voltalia é uma casa que ficou muito bonita, muito bem feita, era para ser inaugurada em fevereiro, aí não inauguramos ainda, mas vamos dizer que a gente já deu um início da casa, né? Ou seja, é onde a gente está, além dos canteiros de obras, que são dois, de VSM1 e VSM1, VSM3 e 4, que são os parques eólicos em construção, a Casa Voltalia também serve como essa referência, então as pessoas vão muito até lá, né, para conversar, para tirar algumas dúvidas, menos agora com a questão do Covid, obviamente, mas é a nossa referência em questões sociais, tá? Então, assim, as nossas ações sociais não fogem muito do que já falaram aqui, tanto na Serra do Mel, como ali na região, a Areia Branca, Porto do Mangue, mas não foge dessas mesmas, né, situações que a gente acaba ajudando, doações de kits de limpeza, higiene para os idosos, utilizamos muito o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, cestas básicas, máscaras de oxigenação, de oxigênio, né, para que eles tenham os respiradores do Hospital de Serra do Mel, que também é muito pequena, muito.
Acho que... Recebi agora a informação, são 6 óbitos, mas a situação... São 322 casos notificados, hoje nós temos 6 óbitos e, assim... Uma coisa que é interessante, a gente também vamos trabalhar, que em conjunto com o Covid, que está todo mundo falando isso, aquilo, aqui também tem a questão da chuva. Então, isso tem piorado a situação. E nós vamos atuar nessas atividades para poder ajudar e não... Né, para que... Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Na hora que você fala, além do Covid, você tem o quê? Em que momento que eu travei? Desculpa. Quando você estava falando que ia explicar que além do Covid, vocês têm outro problema. Assim, a situação de Serra do Mel... Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ok? Sim. A situação de Serra do Mel, além de todo mundo aí do país, do mundo, né, da questão do Covid, a questão, os problemas com chikungunya e dengue nessa época do ano, né, épocas de chuva, tem chovido muito aqui, né, então nós vamos atuar também nessa questão, né, para que a situação não venha a piorar, né. Então, a gente tem 2 ações aí já ocorrendo, que é a limpeza a gente está fazendo um trabalho de limpeza da Serra do Mel, vamos dizer assim, onde a gente tem uma empresa atuando, fazendo uma parceria, vamos dizer assim, com a prefeitura, para que ela possa... ela tem feito uma limpeza, vamos dizer assim, nas vilas, né? Muito lixo espalhado, isso tudo acaba, vamos dizer, potencializando aí a questão da chikungunya e da dengue, né? Então, o que eu queria dizer é que, além da questão do Covid, a gente tem esse problema, né? A Serra do Mel está com esse problema, e nós vamos atuar na limpeza da Serra do Mel, tentando eliminar o máximo de lixo que tem espalhado pela serra, e também a questão do fumacê, né? Então, isso tudo já iniciou. Então, além das nossas ações corriqueiras aí, que praticamente todo mundo tem feito sobre o Covid, a gente tem essa situação e é onde a gente decidiu também atuar, né? Então, a gente está atuando e a gente espera que isso ajude muito, né? Porque hospital em Mossoró, na região como um todo, Natal, as UTIs, os leitos, então não tem, né? Ou seja, está numa situação realmente complicada. Então, esse é um dos itens que... eu queria dar um parênteses nisso, né, para deixar claro que a gente vai trabalhar com essa questão. E no mais, assim, a gente tem feito as nossas ações de combate ao Covid, né? Além das nossas, como fala, nossas preocupações e nossas ações internas com os trabalhadores no dia a dia, todas as restrições, máscaras, álcool em gel, álcool líquido, distanciamento, enfim, todas essas atividades a gente está tomando todos os cuidados, mas também tem essa questão aí da chikungunya e da dengue. Então, isso é um item que eu queria explicar para vocês, que a gente também vai trabalhar com isso. Feito, a gente não parou as nossas, além das ações sociais também, os nossos projetos sociais também, eles não pararam. Vamos dizer assim,
né? Serra do Mel tem um problema também com a água, as questões hídricas, né, na região, é complicado e no momento tem chovido, então, graças a Deus, ainda há uma situação melhor, mas a questão da água lá na região, também a gente está fazendo um trabalho com um geólogo, onde vai ser feito um estudo, né? É a minha internet que está instável ou é a de vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Dá a impressão que está cortando um pouco. Não, agora a gente te ouve bem. Deixa eu aproveitar, Tá. coisa rapidamente. A Voltalia já está lá em Serra do Mel, já tem 7 anos ou mais. E como é que existe uma demanda da comunidade para a Voltalia em relação a ações referentes à Covid, pandemia? Existe um processo estreito aí, uma comunicação estreita? Como é que é feito esse bate-bola com a comunidade ali? Porque você já está no território já tem bastante tempo, né? Então imagina. Isso, a gente tem um trabalho já bem desenvolvido nas questões sociais, né, de comunicação com as pessoas, com as comunidades, com os presidentes das associações, que, como eu disse, a Casa Voltalia se tornou um local de referência, então muitos desses presidentes, das pessoas que representam a comunidade, ou seja, as vilas, as vilas, eles entram em contato. Eu acho que agora ele travou mesmo, né? Eu acho que a gente pode dar sequência, daí depois ele continua dando as considerações dele. O que vocês acham? Tudo bem. Joia. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar mais uma rodada então com os nossos debatedores, para que eles possam fazer considerações ou comentários sobre os temas discutidos por todos, tá? Então, vou voltar para a Mayra. Por favor, Mayra, se quiser debater, comentar alguma coisa ou fazer suas considerações finais, fica à vontade. Olha, Luciano, eu vou comentar, acho que uma coisa que tem em comum na fala de todo mundo, que é basicamente a resiliência que a gente é capaz de ter em situações adversas. Desculpa, né? Vocês não estavam me ouvindo, é isso? Nada? Você travou geral. Desculpa, Gustavo. Você quer que eu continue um pouquinho mais? Talvez eu fiz uma conexão aqui com a internet, talvez a minha internet melhorou. Sei, olha só, o que a gente vai fazer agora é uma segunda rodada, e aí eu estou só voltando para o início dos debatedores, e aí a gente termina com você fazendo essas considerações finais, pode ser? Pode ser, sem problema, sem problemas. Talvez obrigado. De nada. Ok. Bom, acho que o que fica muito comum na fala de todo mundo aqui, as experiências que todo mundo está passando, é basicamente a resiliência que todo mundo tem, tanto as comunidades, as pessoas de todas as regiões do país, em lidar com essa situação, para continuar com os trabalhos, fazendo as comunicações necessárias, a interação com a comunidade necessária, mantendo a segurança, mantendo o distanciamento. E é engraçado como as pessoas conseguem mesmo se adaptar, né? Quem tem internet tem um equipamento, um celular, um notebook, um computador, ou o que quer que seja, consegue acessar a internet, consegue participar da audiência pública, consegue participar de uma capacitação remota, ou quem não tem, consegue ouvir a comunicação pelo rádio, pelo carro de som, por essas saídas que a gente está encontrando. Isso mostra que a gente está realmente muito empenhado em encontrar soluções, né? Eu tenho um caso de uma escola que a gente tem um projeto que chama EDP nas Escolas, que acontece todos os anos, com uma programação bem intensa de atividade com professores e alunos, e agora com essa situação de distanciamento e suspensão das aulas, todo o projeto ficou parado, né? E a gente conversou com a secretária de Educação, e é uma escola muito pequena, no interior do sertão do Rio Grande do Norte, um lugar assim extremamente difícil de chegar.
e eles pegaram o Wi-Fi da escola, levaram para a casa de fulana, que fica no meio da comunidade, porque aí o raio do Wi-Fi pega na casa do fulano e de ciclano, e aí o outro que não pega o Wi-Fi pega a bicicleta, anda por 15 minutos, chega na porta da casa para baixar o conteúdo da aula, e aí existiu 2 alunos que não conseguem pegar o material e leva para o aluno poder fazer a lição de casa e a tarefa da semana. Então, independente de onde a gente esteja, a gente consegue se adaptar e encontrar soluções. Isso é muito interessante, é muito bom poder ouvir as soluções das outras empresas e a gente compartilhar esse conhecimento aqui, porque vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que estão ouvindo. Então, só tenho a agradecer essa conversa que foi organizada. Muito bom, Mayra. A gente está aprendendo a trabalhar com recursos locais, né? E descobrindo que a gente tem que fazer, às vezes, a mesma coisa por um custo muito mais baixo. Pelo menos. E não precisa pegar tanto avião quanto a gente pegava. Exatamente. Mayra, muito obrigado. Depois a gente vai estar aberto também para todas as considerações de todo o grupo. Quem quiser comentar, e você, inclusive, fica à vontade. Passando agora, Tatiana, suas considerações, comentários. Posso eu falar acho uma coisa? que Posso falar uma coisa? pode. Era só para dizer que dessa vez eu não vou atrapalhar a sua fala. Perdoado. Eu acho que, assim, o que eu vi de cada empresa, né, eu acho que o que dá para a gente perceber é que os trabalhos de comunicação ambiental, educação social que a gente fazia sempre, eram muito padronizados, né? Todo mundo fazia os videozinhos, os folders, os boletins mensais e entregava, por mais que fossem lugares diferentes, era uma metodologia conhecida e a gente acabava replicando isso em todos os lugares. E eu acho que nesses tempos, e que devem perdurar ainda, né, algumas por mais um tempo que a gente ainda não conhece, as coisas ficaram vai ser muito mais difícil a gente padronizar esses trabalhos, tanto de comunicação, quanto de divulgação de audiência, quanto de apresentação. Eu acho que cada vez mais vão ter que ser pensados e repensados, caso a caso, de acordo com o perfil e de cada comunidade específica, né? Então, acho que vai aí dar um bom trabalho, mas pelo menos a gente vai criar novas ideias e revolucionar uma coisa que já estava bem batida. E hoje não tem jeito, né? Quem não tinha um web design, um comunicólogo, hoje Teve que arrumar. É essencial ter uma parceria ou trabalhar internamente, porque Photoshop tá bombando. Photoshop está bombando, né? Muito bom, Tatiana. Muito obrigado e fica à vontade de iniciar aí ao fim do debate. Vou passar para o Eduardo suas considerações. Obrigado, Luciano. Acho que tempos de Covid, né? O Covid é muito ruim, mas também levou a gente a tentar usar a internet como uma forma de conexão, né? A internet veio com uma ideia de conectar as pessoas, né? E a Mayra falou um negócio legal de você utilizar várias pessoas da comunidade, ter uma mobilização inteira da comunidade para você conseguir fazer uma reunião, seja ela virtual ou não. Eu acho que com o Covid, ou no caso sem o Covid, a gente tem que repensar essas reuniões, seja essas reuniões públicas ou até audiências, né? Antes do Covid, o IBAMA já estava repensando isso até para trazer mais participação, né? Se ela vai ser uma videoconferência, se vai ficar aberto alguns dias, né, para as pessoas se manifestarem, eu não sei exatamente qual é o ideal, mas a gente precisa repensar isso até para trazer mais participação e que a população, ou seja, as comunidades, elas consigam também entender os empreendimentos, tirarem suas dúvidas, né, e a gente conseguir informar todo mundo. Era isso. Joia. Definitivamente. Tem até um comentário aqui do Geraldo no chat também, falando que está conseguindo usar muito o WhatsApp com relativo sucesso com as comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. Não tem jeito, né? O pessoal reclamava que às vezes a gente ficava muito tempo no WhatsApp e hoje em dia o número de grupos aumentou exponencialmente e a comunicação ela é quase no dedo, né, o tempo inteiro. Eduardo, muito obrigado. Fica à vontade também para ficar aí depois do debate, contribuir, conversar, bater papo. Vou passar para a Beatriz. Beatriz, fica à vontade. Suas considerações.
Bom, eu fico muito feliz, né, na verdade, de ver o exemplo, né, dos colegas. Então, assim, do respeito, a Mayra trouxe a situação, né, você perguntou a ela, mas se isso foi uma imposição do órgão ambiental? Ela, não, fomos nós que definimos, sentamos e repensamos, né, desde o início de março. Então, assim, é muito bom ver medidas, assim, sendo tomadas, a responsabilidade da empresa, né, então, de ficar feliz, né, sem precisar ser uma imposição em relação ao órgão ambiental. Eu queria só chamar a atenção, assim, algo que a gente tem pensado internamente e vê, que é a possibilidade da segunda onda, né? Então, assim, a gente já está se reabrindo, já está se pensando, né, e se planejando. Eu tenho um cronograma, né, quando se pede cronogramas, que é o real ou assim, porque o real não dá, não existe, não tem como eu fazer um planejamento de daqui a um mês, não dá para se dizer, né? Eu tenho o estimado, né? O que eu quero, o desejo. Então, assim, se planeja que a partir de agosto as coisas já comecem a melhorar, mas a gente ainda não tem certeza, não tem nada, né? Então, não dá para se fechar um cronograma, mas no dia a dia, do nosso trabalho, o que a gente bem ouve é a data, é o prazo, né? E esse prazo a gente vai, de acordo com a necessidade, vai estendendo ele. Então, assim, pensar, refletir sobre essa segunda onda. Então, assim, ao se retomar as atividades, né, quando a gente for essa demanda aí que a gente tem empresa de fazer a levantamentos com os dados primários, a gente ter que se recolher novamente, não? Então, isso é algo que está na nossa alerta, tem se pensado nisso, nessa possibilidade. Fora isso, Luciano, mais uma vez agradecer, né? Agradecer a Viex, a você por essa condução muito boa, né? Das falas, das conversas, e estou à disposição para a gente conversar mais, se tiver mais algum tema que eu possa contribuir. Joia, Beatriz, obrigado. Essa questão do cronograma é interessante, né? Logo no começo da pandemia, a gente ainda acostumando a contratar esses impactos da pandemia nos nossos cronogramas de trabalho. Um cliente me perguntou para fazer vários cenários para ele do que aconteceria com o cronograma do projeto dele por conta das restrições de viagem da pandemia. Eu falei, olha, no seu cronograma são 3 meses de projeto. Se eu puder ir semana que vem a campo, a gente cumpre nos 3 meses. Se eu puder só ir na outra semana, você põe uma semana para frente. E por aí e vai adiante. Toda semana a gente vai avaliando, né? O seu cronograma vai crescendo semana a semana, conforme as possibilidades de mobilidade. Mas é isso mesmo, a gente vai aprendendo com o tempo dessa situação, não tem jeito, é um aprendizado. Obrigado, Beatriz. E, por fim, mas não menos importante, Gustavo, fica à vontade para fazer suas considerações, inclusive, por conta da falha do áudio, para também complementar a resposta à minha pergunta, que ficou pendente do round passado. Você está me ouvindo, né? Perfeitamente. Tá, eu vou desligar meu vídeo aqui, que talvez até melhore, tá bom? A sua pergunta foi sobre meios de comunicação, correto? É isso? Isso, do relacionamento olha, com a comunidade ali, como é que a informação da comunidade chega para vocês, se existe essa demanda, né? Sim, a demanda é muito grande. A gente recebe demanda da comunidade todos os dias e é bastante, tá? Essa demanda vem muito via WhatsApp. Então, nós temos aí lá no departamento social 5 pessoas que recebem informações, solicitações, a gente chama de solicitações de todos os tipos, né? Muito via WhatsApp, tá? Telefonemas, ou mesmo eles ainda vão até a Casa Voltalia, que é um local de referência, apesar de não ter sido ainda inaugurado, mas as pessoas já sabem, a gente tem divulgado isso. Então, a gente recebe as pessoas, conversa com elas, né? E praticamente os meios de comunicação nossos, a gente tem utilizado algumas conferências por vídeo, né? Algumas a gente até vai na vila encontrar com as pessoas, desde que seja uma pessoa saudável, não seja grupo de risco, uma pessoa só, a gente vai, conversa,
mantendo todas as restrições, aí, os cuidados, né? Carros de som, a gente também utiliza carro de som, folders, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem gravado alguns vídeos para poder passar algumas informações para a comunidade, tá bom? Basicamente é isso. A nossa meio de comunicação é esse. Agora, a Serra do Mel realmente tem muita, a gente recebe muito, são 12 mil pessoas, todo mundo, a gente está construindo os parques eólicos bem próximos a todos eles, tem muita ação social e os projetos sociais também envolvem muitas pessoas, então a gente recebe muito feedback, muitas reclamações, muitas coisas boas, não tão boas, e assim vai. Mas que a gente tem um relacionamento muito bom com a comunidade, a gente tem. Então, assim, é o dia a dia e tá indo tudo bem, sabe? Não temos nada assim tão grave ou específico com as comunidades. A gente tem o dia a dia deles, as necessidades deles, nós estamos lá para ajudar, a gente tem feito muito trabalho social com eles, então a gente é bem visto, bem quisto lá na região. Tá? Sem dúvida. Peço desculpas aí pelo momento aí da internet, eu não sei o que aconteceu, minha internet geralmente é boa, mas aquele momento cortou. Sem problema. Obrigado, eu agradeço imensamente a Voltalia, agradece, em nome da Voltalia, eu agradeço imensamente essa oportunidade, esse convite e participarei das próximas, com certeza. Tá? Joia, Gustavo. Muito obrigado. Fica permanecer aí com a gente para uma conversa depois que terminamos a parte formal do debate. Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos os debatedores. Daqui a pouco eu vou passar até a palavra para o Rodrigo. Antes disso, a gente tem aqui uma pergunta, né? Eu até li um comentário aqui no chat, mas a gente tem aqui uma pergunta no chat que eu vou até passar, vou ler a pergunta e pedir a resposta para um companheiro nosso, Enio Fonseca, superintendente do IBAMA aqui de Minas Gerais. Se ele está me ouvindo aí, já se dispôs a responder a pergunta deixa eu ver aqui, do Yuri Rugai Marinho, da Econ. Ele diz o seguinte: pelo que pude notar até agora, os palestrantes ainda não vivenciaram um evento de audiência pública virtual. Isso me parece um indicativo de que os órgãos ambientais ainda não puderam aderir a essa ferramenta. Queria saber se há uma expectativa de ocorrência dessas audiências virtuais e o que os palestrantes enxergam de importante para que elas ocorram sem questionamento judicial posterior. Enio, será que você proveria a honra de responder esta pergunta? Boa noite. Boa noite, né, prezados companheiros que estão aí assistindo mais uma live, né, da VX. Um sucesso, mais de 120 pessoas, né, participando. Eu sou um ouvinte assíduo, já participei, né, de algumas dessas excelentes apresentações. E agradeço aí a oportunidade de responder o Yuri sobre esse tema. Nós temos, né, sem sombra de dúvida, um desenho que vem sendo construído de uma forma muito robusta no que diz respeito às respostas que a governança ambiental tem dado, né, dentro do rito do licenciamento, em especial por parte, né, do poder público. E essa robustez ela está amparada em algumas questões que vêm sendo construídas de uma maneira muito consistente. A primeira delas é a história da digitalização, né, do conjunto de informações que tem feito com que aqueles que são usuários, né, do serviço público ambiental, né, e do serviço, né, ambiental em relação àqueles clientes, onde, então, a tecnologia ela já é uma ferramenta à disposição, no sentido de que todo um conjunto enorme de documentação e de procedimentos, ele já encontra uma facilidade, né, dentro dos sistemas digitais de recepção de informações. Esse ponto é um ponto importante porque ele dá uma segurança para essa evolução tecnológica
do relacionamento entre as partes. Quando a gente sai desse mundo digital que já está consolidado e entra no mundo virtual, né, do relacionamento decorrente da pandemia, a gente tem a clareza de que nós estamos amparados num conjunto enorme de procedimentos por normas legais que foram estabelecidas, né, em todos os níveis, né, da governança do nosso país, sejam atos do poder federal, estadual, municipal, do poder judiciário, dos setores de segurança, dos setores de saúde, né, do próprio setor de meio ambiente. Então, existe uma normatização enorme em relação às relações que norteiam um monte de atividades que continuam sendo executadas. Dentro das atividades consideradas essenciais, né, nós temos algumas que estão explicitamente definidas, que estão associadas à fiscalização ambiental, à gestão dos centros de manejo, né, de fauna silvestre e dos órgãos, e as outras atividades que são atribuições do poder público, como emissão de anuências de Mata Atlântica, o processo de licenciamento, elas não têm essa clareza de serem iniciativas que têm essa questão da essencialidade, embora elas estejam inseridas dentro de atividades que são consideradas essenciais, como, por exemplo, a atividade da mineração, que, por conseguinte, se precisar de uma licença ambiental, essa licença ela entra no pacote de ser essencial ou não entra. Mas, dentre todos os aspectos da relação do dia a dia, já existe uma situação consagrada de que o poder público, através dos seus órgãos, e os setores vinculados ao licenciamento, seja a população e seja o empreendedor, eles já estão se relacionando de uma forma muito robusta através das plataformas. Então, as reuniões de trabalho continuam existindo, as reuniões que envolvem os empreendedores, as reuniões que envolvem a sociedade. Todo mundo já tem condição de ter acesso, né, a esse ferramental. Mas quando a gente chega no ponto fundamental da pergunta, que é a história de fazer a audiência pública, a gente ainda tem um ponto a ser superado. E esse ponto ele está associado, primeiro, é preciso ter uma normativa muito robusta que permita que o processo usual de audiências presenciais possa ser transformado nas audiências virtuais. Então, é preciso ter atos normativos. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já tem um procedimento, né, disciplinatório de natureza regulatória ambiental que permite a existência das reuniões. Outros estados estão discutindo a forma com que isso vai acontecer. O IBAMA ainda estuda e avalia, porque a audiência pública é prevista numa resolução do CONAMA, e aí é preciso ver se um simples ato de governança da administração poderia criar essa figura e isso ter força ou ser fraco para ser questionado juridicamente. Então, também é um ponto que está em discussão, mas nós já tivemos algumas poucas audiências que foram realizadas, audiências de impacto menor e sem problemas e sem questionamento do Ministério Público. Por outro lado, um grande empreendimento como o Autódromo do Rio de Janeiro, que está amparado na mesma normativa de realização, teve a sua audiência impedida por um ato do Poder Judiciário, que entendeu que, mesmo sendo uma audiência virtual, o momento da pandemia não era adequado para a realização desse tipo de atividade. Então, a gente não tem dúvida que esse desenho ele vai acabar sendo consolidado como uma ferramenta que vem dentro dessa modernidade, que vai ser utilizada daqui para frente como uma opção para realização das audiências presenciais ou da realização de audiências mistas, e a gente tem visto em situações como as reuniões do Copan no estado de Minas Gerais, nós temos visto a presença virtual de mais de 1.000 pessoas
nas reuniões das comissões técnicas, mostrando que esse modelo é um bom modelo e que ele agrega e traz participação, né, da sociedade nas discussões. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Então, já que você levantou a bola das normativas e o nosso querido amigo Alexandre Sion levantou a mão ali, que ele quer contribuir também, vou passar a bola para ele para ver o que ele pode contribuir nesse assunto. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Bom, depois do Enio eu não posso contribuir nada, mas eu vou enrolar aqui. Eu pedi para falar mais para falar com vocês. Boa noite a todos, é sempre um prazer. Parabéns para a VIEX, parabéns para o Luciano, parabéns para os palestrantes. Acho que vocês já colocaram no chat, né? Teve o caso da GNA no Rio, o INE regulamentou. O IMA de Alagoas também regulamentou e também já teve uma audiência pública virtual. Quem acompanha sabe que a gente tem feito alguns encontros com órgãos ambientais. O Enio já nos deu a honra de participar, ontem foi o terceiro. E no segundo, nós estivemos, inclusive, com o Jonatas, do diretor da DILIC, e a gente até abordou esse aspecto, porque alguns críticos, entre eles o Ministério Público, têm dito que a audiência virtual não atenderia o princípio, e o Enio já deu o tom disso que eu vou falar, não atenderia o princípio da participação popular. O que, com todo respeito, eu não consigo concordar, porque qualquer forma de audiência, seja ela presencial, seja ela virtual, ela vai trazer alguma sorte de dificuldade. Então, seja porque, quando você está falando de um empreendimento linear, em que você vai fazer audiência pública normalmente nas pontas e no meio, você vai ter locomoção, você vai ter que colocar veículo à disposição para as pessoas têm que sair de casa, tem dificuldade do trabalho, tem dificuldade da escola dos filhos e toda sorte de problemas, tem que pegar um ônibus, ir para outra cidade, ficar até tarde, voltar. Então, dizer que no virtual não atende o princípio da participação popular me parece, com todo respeito, equivocado. Você tem outras dificuldades. Não é todo mundo que tem internet. Sim, acho que essa é uma dificuldade, especialmente para alguns lugares, algumas regiões, isso pode ser uma dificuldade, mas todo mundo tem o seu celular. Então, acho que o que a gente precisa avançar, como ele colocou muito bem, é normatizar esses procedimentos até para trazer segurança para os agentes dos órgãos ambientais, estabelecer essas condições. Mas que a gente tem que enfrentar isso, tem que enfrentar rápido, tem que enfrentar. Não dá para a gente continuar suspendendo os procedimentos ao argumento de que a gente vive uma situação excepcional, mas o mundo não parou. E a gente não pode parar e rasgar os outros princípios estabelecidos na Constituição. Então, acho que a gente tem que avançar, e os exemplos das audiências que aconteceram são exemplos de que a participação acaba sendo até muito maior no ambiente virtual. O Luciano deu tom dos nossos eventos, mas as próprias audiências já têm essa participação maciça. Então, me parece que a gente tem que caminhar, e tem que caminhar a passos largos e rápidos para isso. É isso que eu queria comentar. Para contribuir com... Obrigado, Sion. Para contribuir com a sua fala, tem até uma pergunta aqui da Vanessa, que ela fala o seguinte: gostaria de entender se, na opinião dos palestrantes, as audiências públicas virtuais exigem mais da comunicação com as partes interessadas, ou seja, uma comunicação mais ampla e não só voltada para a audiência, visto que o quórum das audiências pode ser até maior do que das presenciais, ou seja, o quórum das audiências virtuais pode ser até muito maior do que as presenciais, o que pode necessitar um mapeamento de stakeholders mais amplo também, já que as pessoas até de outros estados podem participar da audiência. Fica à vontade, por favor. Tá bom. Não, sim, eu acho que, e o Enio comentou isso muito bem, o que acho que precisa, exemplo do que o IMA em Alagoas e o INE no Rio fizeram, é de trazer o regramento, porque eu acho que é isso que é importante, para que você possa, mesmo no ambiente virtual, garantir que haja, de fato, a possibilidade das pessoas acessarem, delas terem da audiência aquilo que é relevante, que é entender
os aspectos positivos e negativos da implantação daquele empreendimento e possam se manifestar ao senhor do licenciamento, que é o órgão ambiental, com as suas sugestões, os seus comentários, a sua opinião. Então, desde que se crie esse ambiente que permita essa participação e permita essa manifestação, eu acho que tem todo o espaço aí para poder ser criado. O fato de ter a possibilidade de participar de outros estados não é em si um problema. Talvez aqueles que queiram entender como aquilo lhe afeta diretamente possa trazer alguma preocupação, mas isso está parte do pressuposto daquela opinião que as pessoas têm de que a audiência pública é deliberativa, mas ela não é, ela é consultiva. Então, cabe aos participantes da audiência pública não decidir se querem ou não querem empreendimento, mas externar a sua opinião a respeito daquela avaliação. Luciano, posso falar? Claro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. O que eu consegui, parabéns aí mais uma vez a VX, o que eu consegui identificar aí com o que o Enio falou, é que depois que puder ter aglomeração, vai se tornar uma audiência mista. Então, o que vai ficar gravado mesmo é um novo normal de que se faça ela presencial, porque tem algumas comunidades que você não consegue juntar todo mundo numa teleconferência, mas que há necessidade de fazer uma teleconferência, até do que foi falado aí, de ter uma participação maior, não só do público local, mas do público até externo, de outras localidades, é uma realidade. Então, eu acho que a modalidade de audiência pública ela vai ter uma visão mista, conforme o próprio Enio bem falou aí na sua apresentação, na sua intervenção aí. Joia, Ronaldo, obrigado. Para a gente fechar, eu vou só fazer um comentário aqui que a Maria Inês fez. Vou até direcionar um pouco para o Enio, porque acaba que é representante do órgão federal, mas no estado, né? Está perguntando, Enio, a Maria, se há alguma chance do IBAMA ou talvez algum outro órgão ambiental solicitar que sejam feitas audiências públicas ainda durante esse período de Covid. Tem alguma chance disso acontecer? Existe alguma prerrogativa que ele pode usar para poder obrigar um processo de licenciamento a ter uma audiência pública presencial nesse período? Olha, obrigado, né, mais uma vez aí pela pergunta. Eu não consigo imaginar que nesse desenho cada dia mais conturbado, né, que envolve, né, os aspectos associados aí a essa pandemia, possa existir uma iniciativa no sentido de promover algum tipo de aglomeração, né, algum tipo de iniciativa vinculada à audiência com a característica, né, presencial. Esse desenho, né, na minha percepção, ele se mostra muito pouco provável, né, de acontecer, né? Por outro lado, o contrário, né, a possibilidade de que novas audiências virtuais possam ser realizadas num bojo que tem a formatação legal amparando esse desenho, né, é o que eu acredito que nós vamos estar assistindo ainda durante esse período da pandemia, mais reuniões virtuais sendo feitas a partir de desenhos robustos, normativos que vão amparar essa iniciativa. Joia. Enio, muito obrigado pela resposta. Eu vou passar a palavra agora para o nosso queridíssimo Rodrigo Sucesso. Eu acho que é um privilégio receber a palavra aqui no final do Fica na Sua mais exitoso de todos, que é um grande êxito do Luciano Cota, da Zurich e dos nossos parceiros. Esse é um momento um pouco mais protocolar, onde a gente libera os nossos âncoras, porque realmente eles têm uma agenda muito concorrida e não dá para exigir deles que fiquem conosco até a madrugada. Mas eu ficarei, e todos são convidados a ficar também. Eu acho que tem uma ampla
gama de assuntos que a gente pode discorrer por aqui.